Quando decidimos morar juntos, eu pensei que finalmente minha vida tinha tomado o rumo que eu sempre quis. Aquele apartamento simples, no centro de Curitiba, parecia o começo perfeito para o nosso futuro. Eu me sentia segura, amada, com planos que só faziam crescer a cada dia. Mas, olhando para trás agora, percebo como tudo foi um jogo de aparências, uma mentira construída tijolo por tijolo, enquanto eu vivia completamente cega. No começo, nada parecia fora do normal. Ele era carinhoso, presente nos dias bons e ruins, e sempre dizia que queria construir uma vida comigo. Mas foi depois que mudamos, quando começamos a dividir o mesmo teto, que as fissuras começaram a aparecer. Pequenos detalhes que eu ignorava, sorrisos trocados com certos homens na padaria, conversas abafadas atrás da porta do quarto, e uma inquietação constante, que começava a corroer meu peito. Eu tentei não desconfiar, tentei acreditar que minha mente estava me pregando peças. Afinal, ele sempre parecia tão dedicado a mim. Foi numa noite fria de sexta-feira, enquanto eu organizava a cozinha, que escutei uma conversa abafada vinda da varanda. Ele falava com o dono da banca de jornais da esquina, um homem conhecido na cidade. As palavras que ouvi não faziam sentido à primeira, mas algo dentro de mim apertou. Não é dinheiro, é mais favores, sabe? Ele não aceita dinheiro direto, mas nunca deixa passar um pedido sem retribuir. Aquilo me congelou. Favores? Que tipo de favores? E para quem? Aperte-dole, comecei a observar com mais atenção. Descobri que ele não recebia pagamento em dinheiro, mas sim em regalias. Jantares caros pagos pelos donos de bares, convites para festas exclusivas, concertos gratuitos no carro, e até mesmo pequenos favores que não consegui precisar. Aquele garoto doce e carinhoso que eu conhecia tinha um lado obscuro que eu nunca poderia imaginar. Ele era, na verdade, um garoto de programa menos, mas não daqueles que você imagina. Ele negociava favores, vendia sua presença e corpo para garantir privilégios numa cidade onde todos pareciam saber, menos eu. Quando confrontei ele, achei que ia cair ao chão. A frieza com que ele admitiu tudo me deixou sem ar. Eu não faço isso por dinheiro, faço isso para sobreviver aqui. Essa cidade não oferece muito para mim, e os comerciantes me ajudam com o que podem. Você precisa entender. Entender? Como podia entender a traição disfarçada de sobrevivência? Como podia aceitar que o homem que o amava estava envolvido numa teia de favores e manipulações que me deixava completamente vulnerável? Eu me senti humilhada, usada, traída por alguém que eu acreditava que compartilhava comigo um sonho. E o pior, ele nem sequer se importava em esconder. Ele só não queria que eu sofresse. Mas o estrago já estava feito. O meu mundo, a minha confiança, tudo desabou numa noite fria, dentro daquele apartamento que deveria ser nosso refúgio. A partir dali, comecei a planejar meu caminho de volta para mim mesma. Um caminho que envolvia muito mais do que apenas deixar aquele homem para trás. Era uma batalha contra o silêncio da cidade, contra os olhares que começavam a mudar quando eu saía na rua, contra a vergonha que tentava me calar. Era uma luta por dignidade, por liberdade e por um recomeço que eu prometi a mim mesma, menos custasse o que custasse, nos dias que se seguiram àquela noite. A cidade parecia ter mudado de lugar, e não porque Curitiba tivesse se transformado, mas porque meus olhos finalmente estavam enxergando as sombras escondidas entre suas ruas e fachadas. O silêncio que antes me envolvia como um manto agora parecia uma conspiração cruel. Eu sentia na pele o peso do julgamento não dito, o sussurro constante atrás das costas, aquele olhar torto que tentava esconder a verdade que todos já sabiam. Eu, que sempre fui a namorada dedicada, a moça discreta e cheia de planos, agora era vista como aquela que vive com um garoto de programa. Não importava que ele não recebesse dinheiro, que tudo fosse pago com favores. Para eles, o que valia era a essência daquele relacionamento manchado. E isso me sufocava. Minha vida social começou a ruir. Amigos que antes se faziam presentes passaram a me evitar, justificando-se com ocupações repentinas ou viagens de última hora. Nas redes sociais, mensagens maldosas e insinuações começaram a pipocar, enviadas por perfis anônimos,
mas com nomes que conhecia. Era um verdadeiro ataque invisível, feito com a maldade que só quem nunca teve coragem de encarar o olhar no olho consegue praticar em casa. O ambiente se tornou um campo minado. Eu não conseguia mais confiar nele, mas o pior era o medo que poderia encontrar caso fosse atrás da verdade por mim mesma. Ele se fechava em silêncio ou respondia com meias-verdades, como se tivesse vergonha de admitir a realidade, ou talvez como se tivesse aprendido a lidar com aquela vida dupla melhor do que eu podia imaginar. O medo de perder o pouco que eu tinha era substituído pela vergonha de admitir para mim mesma que havia me deixado enganar por tanto tempo. Numa tarde, enquanto ele saía para uma das reuniões com os comerciantes, resolvi visitar um dos estabelecimentos que ele frequentava. Era uma pequena mercearia na esquina da nossa rua. Uma loja velha com cheiro de madeira antiga e café fresco. A dona, uma senhora de rosto cansado, me recebeu com um sorriso contido, mas seus olhos não mentiam. Ela sabia. Como sabia? O silêncio dela me respondeu mais do que qualquer palavra menos ali, naquela cidade pequena. Ninguém escondia nada por muito tempo. Quando perguntei diretamente sobre ele, a senhora desviou o olhar e sussurrou: "Ele ajuda a gente, mas sabe como é, não é dinheiro. São favores que ele recebe, mas a gente paga na mesma moeda. Ele faz bem para todos, mas é complicado, menina." Aquela conversa, embora breve, foi como um soco no estômago. Eu entendi que ele não estava só envolvido. Ele fazia parte de uma rede, uma teia que funcionava para manter todo mundo satisfeito. Desde os donos das lojas até ele próprio, que vivia naquela linha tênue entre o que era amor sobrevivência e exploração. Voltei para casa mais perdida do que nunca. Aquele era meu lar, o lugar onde eu deveria me sentir segura. Mas agora tudo estava contaminado pela verdade que me corrói a alma. Decidi que não podia mais continuar ali, que precisava de um plano não só para sair daquela situação, mas para me reencontrar, para provar que eu valia muito mais do que qualquer escândalo ou segredo sujo escondido sob o tapete daquela cidade. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, eu fiquei acordada encarando o teto branco do nosso quarto, tentando juntar os pedaços da minha dignidade despedaçada. Aquele homem que prometeu ser meu parceiro, meu porto seguro, era parte de um jogo sujo que eu nem sabia que existia. Eu precisava entender como ele podia olhar para mim, com aqueles olhos que antes eram tão cheios de carinho, e esconder um segredo tão pesado. Será que ele me amava? Ou era só uma fachada? A raiva misturada com tristeza me queimava por dentro, mas havia também uma dúvida que me corroía. Por que ele não me contou? Por que preferiu me manter na escuridão, em vez de dividir comigo? Aquela realidade era medo, vergonha ou pura manipulação? E principalmente, por que eu, que sempre lutei tanto para construir algo verdadeiro, me encontrava agora nesse abismo de mentiras e favores pagos por desconhecidos? Decidi que precisava de respostas, mesmo que elas me destruíssem. Na manhã seguinte, fui até a pracinha central, onde muitos dos comerciantes da cidade tinham suas lojas. Sentia os olhos pesados de quem me observava, sussurrando, julgando, mas era ali que eu encontraria as peças que faltavam para montar o quebra-cabeça da vida dele e, por tabela, da minha própria humilhação. Comecei com o dono do bar, onde ele frequentemente desaparecia por horas. Ele me recebeu com um sorriso frio e uma risada abafada, como quem sabe demais e não se importa. Ele não pega dinheiro não. O que ele quer é favores. Um concerto no carro, uma garrafa de uísque, uma noite de festa grátis. Todo mundo sai ganhando. Aquelas palavras soaram como facadas na minha alma. Eu me sentia diminuída, invisível, um jogo de peças para um mundo que eu jamais imaginaria estar inserida. Mas o que me chocou ainda mais foi quando ele acrescentou: "E, Noas, ele faz isso para garantir que ninguém fale demais, sabe? Uma cidade pequena é fácil de controlar. Favores assim são moeda corrente por aqui." Com o coração apertado, comecei a compreender a dimensão da teia que envolvia meu namorado. Ele não era apenas um garoto de programa. Ele era um Peikachev numa engrenagem que garantia silêncio, proteção e poder para os que estavam no comando daquela cidade pequena. E eu,
que acreditava estar ao lado de um homem comum. Estava, na verdade, vivendo ao lado de alguém que usava seu corpo e seu charme para negociar favores e manter aparências. Voltei para casa naquela tarde com um ament a mel. Eu precisava decidir o que faria com tudo aquilo. Continuar ali significava aceitar aquela vida dupla, aquela mentira constante, ou era hora de colocar um ponto final naquele capítulo e tentar me reerguer, mesmo que isso custasse toda a minha segurança e conforto? A resposta estava dentro de mim, mesmo que eu ainda não soubesse ao certo qual caminho seguir. Naquela mesma noite, o silêncio entre nós dois era quase ensurdecedor. Ele tentou puxar conversa, tentou sorrir, mas um muro invisível se ergueu dentro de mim. Uma barreira entre o que fomos e o que eu descobri. Eu sabia que não poderia fingir que nada tinha acontecido, que não podia deixar que aquele segredo ficasse enterrado embaixo das nossas roupas compartilhadas, dos nossos planos e promessas. Por que não me contou? Foi a única pergunta que consegui fazer, a voz falhando, quase sussurrando. Ele desviou o olhar, o peso da culpa estampado no rosto. Eu queria proteger você. Eu queria que fosse só eu e você, que nosso mundo fosse só nosso, respondeu, a voz baixa, carregada de arrependimento. Mas, Paramim, aquelas palavras não tinham mais o poder de curar. Ele explicou que aquela rede de favores era a única forma que encontrara para sobreviver naquela cidade pequena, onde oportunidades eram raras e a discrição era moeda de ouro. Não havia dinheiro envolvido, apenas um ciclo de trocas que mantinha todos satisfeitos e em silêncio. Mas para mim, tudo aquilo soava como uma prisão, uma mentira que me aprisionava junto com ele. Nos dias seguintes, a tensão entre nós cresceu. Eu tentava lidar com a dor da traição, com a sensação de ser um segredo sujo guardado na gaveta, enquanto ele parecia preso numa rotina que eu não conseguia mais aceitar. A cidade, com seus olhares acusadores e murmúrios constantes, transformava-se num espelho cruel do que eu sentia por dentro. Decidi que precisava de um tempo para pensar, para me afastar daquela realidade que me consumia. Fui para casa da minha mãe, buscando refúgio nos braços que sempre me acolheram, tentando recuperar a força que parecia ter se esvaído. Lá, entre lágrimas e confissões, percebi que aquela experiência, por mais dolorosa que fosse, me mostrava o valor da minha própria dignidade. Enquanto eu me reconstruía, percebi que não poderia deixar aquele capítulo definir quem eu sou. A cidade pequena continuava lá fora, com suas histórias e segredos, mas eu precisava encontrar minha voz, minha liberdade, e um caminho que me levasse para além daquele ciclo de mentiras e favores. Os dias longe dele me deram um espaço que eu não tinha sentido há meses. Lá na casa da minha mãe, cercada por lembranças da infância e pelo cheiro de comida caseira, comecei a colocar minha cabeça no lugar. A traição não era só dele, era da cidade inteira, daquele sistema podre que aceitava favores em vez de verdade, que preferia o silêncio ao confronto. Eu precisava me libertar disso. Enquanto eu tentava montar meu quebra-cabeça emocional, recebi uma ligação inesperada. Era um amigo antigo, que eu não via há tempos, e que soube da minha situação por acaso. Ele me contou que também desconfiava, há muito tempo, daquele jeitinho que meu namorado usava para se manter bem visto. Que ele não era o único na cidade, que havia outras pessoas envolvidas naquela rede invisível, alimentada por medo e interesses escusos. A conversa me fez ver que não estava sozinha, que o problema era maior do que eu e que havia uma chance real de mudança. Foi como se uma luz se acendesse no fim daquele túnel escuro. Eu não precisava ser vítima, menos podia ser a voz que quebraria o silêncio. Decidi que, quando voltasse, não seria a mesma. Voltei para aquele apartamento com a força que só quem já tocou o fundo do poço conhece. A cidade pequena, talvez, soubesse da minha história, mas eu não permitiria que ela me definisse. O que me restava era lutar, mostrar que uma mulher, traída e humilhada, ainda podia reescrever seu destino. A partir daquele dia, comecei a planejar meu movimento. Não seria uma vingança cruel, mas um despertar, para mim e para todos aqueles que se sentiam presos numa teia invisível, de favores e mentiras. Eu queria expor a verdade, não para ferir, mas para libertar,
Asterisk, voltar ao apartamento, foi como pisar num campo minado, mas eu precisava encarar tudo de frente. No primeiro dia, fui até a pequena mercearia, onde a senhora idosa me tinha dado pistas. Pedi para conversar com ela com calma, e para minha surpresa, ela aceitou. No fundo, eu sabia que ela queria desabafar, e quem sabe, ser parte da mudança. Sentadas, naquela loja antiga, ela contou histórias que eu jamais imaginaria, menos como o comércio local mantinha o sistema de favores funcionando, amarrando as pessoas numa rede invisível. Aqui a gente não chama de pagamento, é troca. Mas quem não tem como pagar, acaba tendo que oferecer algo, e nem sempre é só um produto ou um serviço. É difícil, menina, mas também tem muita gente que se cansa e quer mudar. Suas palavras foram um convite e um alerta. Eu entendi que não podia lutar sozinha contra aquilo, mas também que o silêncio era o pior inimigo. Foi ali que tomei a decisão. Usaria tudo o que descobri para virar o jogo, para tirar da sombra o que muitos preferiam manter escondido. Nos dias seguintes, comecei a me aproximar das outras pessoas que pareciam estar presas naquela teia. Conversas discretas, olhares que diziam mais que palavras. E o sentia medo, claro, menos medo do que poderia acontecer comigo, das represálias, da exclusão, mas o que sentia mais forte era a necessidade de justiça, de me recuperar e ajudar outros a fazerem o mesmo. Enquanto isso, ele percebia a mudança, seus olhares evitavam os meus, suas desculpas esfriavam. Talvez ele soubesse que eu não seria mais aquela mulher que aceitava as sombras do nosso relacionamento. Talvez ele já sentisse o terremoto que eu estava prestes a causar na vida dele, e na daquela cidade inteira. A cada dia, a rede que antes me parecia intransponível começava a mostrar suas rachaduras. Pessoas que antes me ignoravam, agora olhavam com uma mistura de medo e esperança quando eu cruzava suas ruas. Alguns se aproximavam em sussurros, confessando que também queriam romper aquele ciclo vicioso, mas tinham medo das consequências. Outros ainda me lançavam olhares desconfiados, como se eu fosse uma traidora do sistema. Eu sabia que precisava ser cautelosa, mas também determinada. Fiz reuniões discretas em cafés, juntei depoimentos, provas, histórias que mostravam como o tal sistema de favores mantinha a cidade sob controle. Era doloroso ouvir relatos de mulheres e homens que, assim como meu namorado, tinham sido forçados a negociar seus corpos e dignidades para garantir a sobrevivência. Uma rede suia que se espalhava por todos os cantos, do comércio aos pequenos serviços, mas não podia mais esperar que as coisas mudassem sozinhas. Decidi enfrentar ele diretamente, não para humilhar, mas para mostrar que eu estava disposta a lutar, não só pela minha própria redenção, mas para derrubar aquela engrenagem que sustentava tantas mentiras. Na noite da nossa conversa, sentei-me frente a frente com ele, com um olhar firme. Ele tentou desviar o assunto, tentou minimizar a situação, mas eu não aceitei mais desculpas. Disse que queria a verdade completa, que não queria mais viver de aparências, que ele precisava escolher continuar naquele ciclo sujo, ou tentar reconstruir algo verdadeiro comigo, sem favores, sem mentiras. A tensão naquele quarto era quase palpável. Eu sentia o peso de cada palavra, o silêncio entre elas, o medo e a raiva misturados. E, naquele instante, percebi que o destino da nossa relação não dependia mais só de nós dois, dependia de algo maior, da coragem de enfrentar uma cidade inteira. Ele finalmente desabou. Não com palavras suaves, mas com uma confissão dura, crua, que cortou como lâmina. A Fiara admitiu que nunca acreditou que eu fosse capaz de descobrir, e que a rede era maior e mais profunda do que eu poderia imaginar. Contou sobre noites em bares escondidos, encontros silenciosos em becos e trocas que iam além do físico, envolvendo chantagens e promessas silenciosas entre os poderosos da cidade. Eu escutava, sentindo o chão sumir sob meus pés, mas também uma chama acender dentro de mim, menos a certeza de que, por mais que aquela verdade fosse pesada, era só o começo da minha libertação. Nos dias que se seguiram, passei a agir
com mais ousadia. Compartilhei as informações que reuni com alguns poucos aliados, pessoas de confiança que tinham coragem de enfrentar o que até então parecia imbatível. Começamos a planejar um movimento, uma denúncia que poderia abalar os alicerces daquela cidade pequena e suas regras não escritas. Mas claro, nem tudo foi fácil. As ameaças começaram menos mensagens anônimas, olhares intimidadores, até mesmo uma tentativa de invasão ao meu apartamento numa noite chuvosa. Era um aviso claro: calar ou sofrer as consequências. Eu não podia recuar. Cada tentativa de me silenciar só aumentava a minha vontade de falar, de mostrar que ninguém, absolutamente ninguém, poderia viver numa rede de favores pagos com mentiras. E medo. Aquele homem, que um dia amei, estava no centro de uma tempestade que eu havia decidido enfrentar, custasse o que custasse. E naquela luta, descobri algo que nunca imaginei: a força que uma mulher traída pode encontrar dentro de si para transformar a dor em poder. O movimento começou a ganhar força. Aos poucos, mais pessoas se juntaram à minha causa, cansadas da hipocrisia e das mentiras que sustentavam aquele sistema podre. Utilizamos redes sociais, encontros secretos e até mesmo a ajuda de jornalistas de fora, que se interessaram pelo caso e queriam dar voz ao que estava calado por tanto tempo. A cidade, antes uma prisão invisível, começou a se transformar em um palco de confrontos. Os comerciantes que alimentavam o esquema sentiram o chão tremendo sob seus pés, e a pressão aumentou. Alguns tentaram negar, outros buscaram ameaçar, mas a verdade estava no ar, e não havia como mais esconder. Ele, meu ex-namorado, tentou resistir no início, mas a mudança era inevitável. Vi nele uma mistura de medo, arrependimento e talvez alívio. Sabia que aquela rede tinha destruído parte da nossa história, mas também que era hora de seguir caminhos separados, menos caminhos onde a mentira não tivesse mais espaço. Eu, por minha vez, me sentia mais forte a cada dia. A dor da traição ainda estava lá, crua e aberta, mas já não era mais um peso que me derrubava. Era um combustível para a luta, para a transformação, para a construção de uma nova história, menos minha história. E naquela cidade pequena, onde favores valiam mais que dinheiro, eu me tornei a mulher que ousou romper o silêncio, derrubar muros e mostrar que dignidade não se vende nem se troca. O desfecho daquela fase da minha vida foi agridoce. Por um lado, havia o alívio de ter arrancado o véu da mentira, de ter transformado minha dor em força. Por outro, a tristeza por tudo o que se perdeu: o amor, a confiança, o futuro que imaginei e que foi destruído por uma rede de favores sujos e traições silenciosas. Mas aquela experiência me ensinou muito mais do que eu poderia imaginar. Aprendi que, mesmo nos lugares mais pequenos e aparentemente pacatos, há batalhas invisíveis sendo travadas, que a coragem de uma só pessoa pode desencadear mudanças profundas, mesmo quando tudo parece conspirar contra ela. Hoje, eu não sou mais aquela mulher que se deixou enganar, que se calou diante das sombras. Sou uma mulher que se levantou, que enfrentou o medo e a humilhação para reconquistar sua dignidade. E, ainda que a cicatriz daquela história continue presente, ela me lembra todos os dias do quanto sou forte, do quanto posso recomeçar, quantas vezes for preciso. Depois que tudo explodiu, eu pensei que o pior já tivesse passado. Ingênua. Na verdade, a queda só estava começando. A cidade, que antes cochichava pelas esquinas, agora estava em ebulição. As denúncias que saíram no jornal regional, a matéria especial que uma repórter corajosa de São Paulo fez sobre um mercado paralelo de favores sexuais em pequenas cidades, virou assunto nacional. Meu rosto foi parar nas redes. As entrevistas, as fotos, as pessoas finalmente começaram a falar. Mas o preço foi alto. Eu perdi meu emprego numa loja de roupas do centro, alegaram reestruturação, mas eu sabia que era outra coisa. Minha mãe, que sempre foi respeitada na vizinhança, passou a receber olhares atravessados quando ia à feira. E ele virou persona não grata. Os mesmos comerciantes que o paparicavam agora fingiam que nem o conheciam.
Vi ele sentado sozinho na calçada da Praça Rui Barbosa, cabeça baixa, os olhos fundos, como se a cidade toda tivesse cuspido nele, depois de sugar tudo o que podiam. Mesmo com toda a raiva que eu sentia, havia uma parte de mim que ainda doía, ao vê-lo, naquele estado. Ele tentou me procurar algumas vezes, bateu na porta da casa da minha mãe, mandou mensagens com desculpas, desabafos, confissões de culpa. Em um deles, escreveu: "Você me arrancou de um ciclo que eu não sabia mais como sair, e agora estou perdido." Mas eu não podia mais me deixar levar por pena. Eu também estava tentando me reconstruir. Comecei a fazer bicos pela internet vendendo doces, dando aulas particulares, tudo para não depender daquela cidade, nem de ninguém ali. Mesmo assim, algumas noites eram insuportáveis. Eu chorava, até dormir, não pelo fim do relacionamento, mas pela sensação de que minha história tinha sido usada, exposta, explorada por todos, enquanto eu só queria ter amado alguém em paz. E foi numa dessas noites, entre lágrimas e textos mal escritos no meu bloco de notas, que decidi que essa história não terminaria com tristeza. Eu precisava transformar aquilo em algo maior, algo que fosse meu, algo que me libertasse de vez. Comecei a escrever. Primeiro, só para mim, um diário escondido no fundo da gaveta, onde eu derramava toda a raiva, a vergonha e a solidão que me engoliam dia após dia. Mas aos poucos, as palavras ganharam forma, tom, intenção. Transformei os relatos em crônicas, depois em artigos. Abri um blog anônimo, onde comecei a publicar textos sobre violência emocional, manipulação e os silêncios tóxicos de cidades pequenas. O impacto foi imediato. Gente de várias partes do Brasil começou a me mandar mensagens, contando histórias. Mulheres de cidades do interior de Minas, do interior do Paraná, do interior de Santa Catarina, todas com suas versões da mesma dor. Era como se eu tivesse colocado um megafone naquilo que todo mundo sabia, mas ninguém tinha coragem de gritar. Enquanto isso, ele sumiu. Deixou o apartamento, desapareceu das redes sociais, como se tivesse evaporado da cidade. Antes diziam que ele tinha ido para São Paulo tentar a vida. Outros juravam que o viram em Maringá trabalhando como garçom. Mas honestamente eu já não me importava mais com o paradeiro dele. Meu foco agora era outro me reconstruir. Fui atrás de terapia, mesmo que tivesse que parcelar em 5 vezes no cartão. Comecei a fazer freelas de revisão de texto para editoras pequenas, vendi algumas roupas que eu mal usava. Cada centavo era um passo rumo à minha independência. E mesmo com tudo isso, vez ou outra, o medo batia na porta. Algumas pessoas da cidade ainda tentavam me intimidar. Recebi bilhetes anônimos na caixa do correio, com frases como "você já fez estrago demais para antes que piore", e gente que fala demais some fácil. Mas se antes essas ameaças me paralisariam, agora só me davam mais certeza. Eu estava no caminho certo. Foi numa manhã de sábado, enquanto eu tomava café na varanda da casa da minha mãe, que uma jornalista de um grande portal me ligou. Ela queria fazer uma reportagem especial sobre mulheres que quebraram ciclos de silêncio em cidades pequenas. Queria ouvir minha história, minha versão. Olhei para a xícara de café, respirei fundo e respondi: "Pode marcar a entrevista." E tenho muito o que dizer. No dia da entrevista, minhas mãos tremiam. A repórter chegou numa tarde nublada, com um gravador pequeno, um bloquinho de anotações e um olhar sério, mas acorreder. Ela me ouviu com atenção, deixando que eu contasse cada detalhe, desde o início do nosso relacionamento até o momento em que descobri a rede de favores que sustentava aquele mundo podre. Quando terminei de falar, percebi o silêncio que pairava no ar. Era um silêncio diferente, carregado de respeito, como se ela entendesse que ali, na minha dor, havia uma força que eu mesma ainda não sabia medir. Alguns dias depois, a matéria foi publicada. Uma página inteira, meu rosto em destaque. Nome, minha história. Curitiba inteira ficou sabendo. E o mais louco, a cidade onde morei, onde tudo aconteceu, agora me enxergava de forma dividida. Metade me via como uma heroína corajosa. A outra metade, como uma traidora que tinha jogado. Chamar Sabratudos. As mensagens de apoio chegaram aos montes.
mulheres que eu nunca vi na vida, de estados diferentes, dizendo que minha coragem tinha dado força para elas saírem de relações abusivas, de ciclos de chantagem emocional, de histórias que se pareciam demais com a minha, mas junto com o apoio veio a retaliação. Certa manhã, ao abrir a porta de casa, encontrei o portão pichado. Mentira, vergonha, destruidora de famílias. Meu coração acelerou. Respirei fundo, peguei um balde com água sanitária e fui limpar. Eu não deixaria aquilo me parar, enquanto eu esfregava as letras com força. Minha mãe apareceu na porta com os olhos marejados, mas sem dizer uma palavra. Ela apenas ficou ali me observando, como se dissesse em silêncio: eu tenho orgulho de você. Nos dias seguintes, uma coisa inesperada aconteceu. Outras mulheres da cidade começaram a me procurar. Algumas, esposas de comerciantes envolvidos, outras jovens que tinham passado pelas mãos do mesmo ciclo de favores silenciosos. Elas queriam falar. Queriam que eu as ouvisse. Queriam, como eu, quebrar o ciclo. E foi ali, naquele momento de dor e união, que nasceu a ideia. Formar um grupo de apoio, um espaço seguro para que ninguém mais precisasse viver o que eu vivi menos calada. Envergonhada, destruída por dentro, eu não sabia ainda como seria, mas sabia que pela primeira vez em muito tempo eu tinha um propósito. Começamos com encontros pequenos, discretos, na sala de estar da casa da minha mãe. No começo éramos apenas 4 mulheres, tímidas, envergonhadas, olhando umas para as outras como quem pede permissão para existir. Mas à medida que os encontros se repetiam, algo começou a mudar. As conversas, que antes eram sussurros abafados, começaram a ganhar corpo. Chorávamos juntas, ríamos das ironias do destino. Dividíamos a mesma dor, mas também o mesmo desejo de recomeço. Batizamos o grupo de vozes que não se calam. Uma escolha simples, mas carregada de significado. Criamos um perfil no Instagram, uma página no Facebook. Em menos de 2 semanas, dezenas de mensagens chegaram. Gente de fora da cidade, de outras regiões do estado, querendo saber como participar, como criar grupos parecidos. Aos poucos, começamos a ganhar visibilidade. A rádio local, que sempre se esquivava de assuntos polêmicos, nos convidou para uma entrevista ao vivo. Eu fui de peito aberto, a voz embargada no começo, mas firme na medida do possível. Falei da nossa luta, das ameaças, dos medos, mas também da força que encontrávamos umas nas outras. Mas com a exposição, as ameaças também aumentaram. Teve uma noite em que um carro preto parou na frente da casa da minha mãe e ficou lá, com os faróis acesos durante quase 1 hora. Ninguém desceu. Ninguém falou nada. Apenas ficou ali, como um aviso mudo, me dizendo para recuar. Recebi mensagens anônimas, de números que eu não conhecia. Algumas diziam: você não sabe com quem está mexendo. Outras, mais diretas: cuidado com o que você vai falar no próximo encontro. E então, numa sexta-feira de manhã, quando eu voltava da padaria, encontrei um envelope pardo no chão da varanda. Dentro, havia cópias de fotos. Fotos dele, do meu ex, com vários dos comerciantes mais influentes da CD, em situações que deixavam bem claro o tipo de negócio que rolava entre eles. Meu estômago virou ao avesso. Era como se alguém quisesse me dar mais munição, ou me empurrar direto para o fogo. Naquele momento percebi que eu estava numa encruzilhada, ou eu recuava de vez, por medo, ou enfrentava aquilo até as últimas consequências. E pela primeira vez em muito tempo, eu não hesitei. As fotos nas minhas mãos eram mais do que provas. Eram a confirmação de que, mesmo depois de tudo, havia ainda mais sujeira escondida debaixo do tapete daquela cidade. Eu me sentei no sofá da sala, espalhei todas sobre a mesa de centro e fiquei olhando uma por uma, como quem tenta decifrar um código. Cada rosto, cada lugar, cada gesto nas imagens me contava uma nova parte da história. O mais assustador era ver os nomes envolvidos. Homens que eu via todos os dias, o dono da farmácia da esquina, o vereador que adorava dar entrevistas, o gerente do supermercado que sempre sorria para minha mãe. Todos ali,
posando ao lado dele, e de outros jovens que, assim como ele, pareciam fazer parte da mesma rede de trocas. Eu soube ali que meu próximo passo não podia ser impulsivo. Eu precisava de estratégia. Guardei as fotos num envelope diferente e levei para a casa de uma das mulheres do grupo. Ela era advogada recém-formada, mas já tinha uma coragem que eu admirava. Juntas, pensamos num plano. Primeiro digitalizamos tudo. Criamos uma pasta criptografada na nuvem, para o caso de alguma coisa acontecer comigo. Depois, começamos a entrar em contato com jornalistas de fora da cidade. Gente que não estivesse ligada a ninguém daquele esquema. Não podia correr o risco de ser silenciada de novo. Mas mesmo com toda essa preparação, a pressão aumentava. Um dia, ao sair da academia, encontrei o pneu do meu carro cortado. Outra noite, percebi que alguém tinha mexido na minha caixa de correio. E as mensagens, elas se tornaram mais agressivas. Uma delas dizia: se você acha que já sofreu tudo o que podia, espere só até amanhã. Mas o que eu não esperava era o que aconteceria na manhã seguinte. Ao abrir a porta de casa, dei de cara com ele. O homem que eu passei meses evitando, o homem que me quebrou, que me expôs, que me fez chorar até o fundo da alma. Meu ex-namorado estava ali, pálido, com o rosto magro, olheiras profundas e um olhar que misturava medo e desespero. Ele não disse bom dia, não pediu desculpas, apenas me olhou e disse com a voz embargada: você precisa sair da cidade, agora. Eles estão planejando algo para você. Meu corpo inteiro gelou. Antes que eu pudesse responder, ele virou as costas e desapareceu pela rua. Fiquei ali, parada na porta, com um coração disparado, como se meu corpo inteiro tivesse sido mergulhado em gelo. As palavras dele ecoavam na minha mente. Eles estão planejando algo para você. O medo, que antes era um sussurro ao fundo, agora berrava dentro de mim com uma força que me tirava o ar. Não pensei duas vezes. Corri para dentro, peguei minha bolsa, meu celular e o envelope com as fotos. Liguei para a advogada do grupo, a única em quem eu confiava plenamente. A gente precisa sair daqui agora. Ela entendeu o tom na hora. Em menos de 15 minutos, ela estacionou o carro na porta da minha casa. Enquanto jogávamos minhas coisas no banco de trás, meu celular começou a vibrar freneticamente. Chamadas de números desconhecidos, mensagens, fotos de mim saindo da academia, do mercado, até da porta da casa da minha mãe na noite anterior. Eles estavam me seguindo. O cerco estava se fechando. Entramos no carro e dirigimos em silêncio, cada uma perdida nos próprios pensamentos. Saímos da cidade pela BR 277, rumo a um sítio de um amigo dela, Lândido Tudo, onde ninguém nos encontraria por um tempo. Naquela noite, deitada num colchão no chão, com o cheiro de terra e mato ao redor, eu chorei tudo o que não tinha chorado até ali. Era uma mistura de medo, raiva, exaustão e, acima de tudo, uma certeza: Yu estava viva. Ainda estava viva. E isso já era uma vitória. Nos dias seguintes, começamos a organizar tudo com calma. Mandamos cópias das provas para jornalistas de outros estados, para órgãos de defesa dos direitos humanos, até para organizações não governamentais que lidavam com vítimas de exploração e violência emocional. Sabíamos que uma hora ou outra a bomba ia estourar de vez. E estourou 2 meses depois. A matéria foi ao ar em um programa de TV nacional. As imagens, os depoimentos anônimos, as provas, tudo escancarado para o Brasil inteiro ver. A cidade virou manchete. Os comerciantes envolvidos começaram a ser investigados. Uns negaram até o fim, outros tentaram fugir. Meu ex, bom, dele eu nunca mais ouvi falar. Uns dizem que foi para São Paulo, outros que mudou de nome, e eu só sei que de alguma forma, ele me avisou no último minuto. Talvez por culpa, talvez por medo. Hoje, vive em outra cidade. Aluguei um pequeno apartamento em Florianópolis, perto da praia. Trabalho remotamente com revisão de textos, mantenho meu blog e sigo com um grupo de apoio virtual, que agora tem mais de 3.000 mulheres inscritas. Ainda tenho pesadelos. Ainda me pego olhando por cima do ombro quando volto da padaria. Mas, toda vez que o medo tenta me parar, eu lembro de tudo o que enfrentei e eu fui traída, humilhada, ameaçada,
quase destruída, mas hoje eu sou livre, e pela primeira vez em muito tempo, quando me olho no espelho, consigo sorrir de volta para mim.